temos aqui um triângulo retângulo. O que caracteriza o triângulo retângulo? A existência de um ângulo de 90 graus, a existência de dois lados perpendiculares entre si, então formando um ângulo de 90 graus. Bom, estes lados são perpendiculares entre si, são chamados de catetos, e de frente ao ângulo de 90 graus, o lado é chamado de hipotenusa. Entre a hipotenusa e um dos catetos, sempre vai ter um ângulo agudo. Além do ângulo de 90 graus que está aqui, tem mais dois ângulos formados entre hipotenusa e cateto. Um ângulo agudo aqui, um ângulo agudo aqui. Se eu destacar um destes ângulos agudos e chamá-lo, por exemplo, de alfa, beta ou qualquer letra, chamá-lo de alfa aqui. O cateto que está diretamente aqui de frente a este ângulo, o cateto que está de frente a este ângulo, eu chamo de cateto oposto. Representa aqui CO. A letra C e a letra O para representar aí cateto oposto. O outro cateto que junto com a hipotenusa forma o ângulo, vizinho do ângulo, este cateto aqui, ó, que forma o ângulo junto com a hipotenusa, nós vamos chamar de cateto adjacente. Bom, então vamos lá. De frente o ângulo destacado, quer dizer, o alfa, né, não é o 90 graus, é o alfa destacado. De frente o ângulo destacado, nós temos cateto oposto. Formando o ângulo destacado, nós temos quem? Cateto adjacente. E o outro lado, aquele que está de frente ao ângulo de 90 graus, aquele que também forma o ângulo agudo, é a hipotenusa. Bom, se nós fizermos o cateto oposto dividido pela hipotenusa, quer dizer, de frente ao ângulo dividido pela hipotenusa, nós vamos ter o seno do ângulo. Se nós fizermos a razão cateto adjacente dividido pela hipotenusa, nós vamos ter o cosseno do ângulo. E se nós fizermos a razão cateto oposto dividido por cateto adjacente, nós vamos ter a tangente do ângulo. Então, lembrando, seno do alfa, cateto oposto por hipotenusa, cosseno do alfa, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tangente do alfa, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, agora vamos para os exercícios, né? Calcule o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Estão aqui os triângulos com estes ângulos, 30, 60 e 45 graus aqui, para a gente calcular o seno, o cosseno e a tangente de cada um desses três ângulos. Façam no caderno, que eu já vou resolver aqui para vocês conferirem. Bom, então vamos lá, vamos analisar o ângulo de 30 graus agora. Vamos analisar este ângulo aqui, o ângulo de 30 graus. Qual é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus? Quem está de frente ao ângulo de 30 graus. Imagina que são a formiga que está bem aqui. Aí você olha aqui, você vê a hipotenusa, você olha aqui, você vê o cateto adjacente. Aí se você ficar aqui, ó, nesse ponto e olhar para frente, você verá o cateto oposto. Então, quem é o cateto oposto ao 30 graus? 2. E quem é o cateto adjacente? É aquele que ajuda a formar o 30 graus. Ó, 2 raiz quadrada de 3. E a hipotenusa? Quem é a hipotenusa? É o lado grandão, o lado que está de frente, o ângulo de 90 graus, que é o 4. Agora nós vamos calcular o seno do 30 graus, o cosseno do 30 graus e a tangente do 30 graus. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Qual que é o cateto oposto? 2. Hipotenusa, 4. Então, o seno é 2/4, simplificando aqui, ó, por 2 e por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, achamos o seno do 30 graus. Seno de 30 graus, 1/2. E o cosseno? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Qual que é o cateto adjacente? 2 raiz quadrada de 3. Dividido pela hipotenusa. Qual que é a hipotenusa? 4.
Simplificando de novo, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes raiz quadrada de 3, sobrou só o raiz quadrada de 3. 4 dividido por 2, 2. E a tangente? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Qual que é o cateto oposto? É 2, dividido pelo adjacente, que é 2 raiz quadrada de 3. Simplificando por 2 e por 2, nós vamos ter 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1, vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Mas a raiz quadrada de 3 não pode ficar no denominador. Para isso, nós vamos racionalizar. Vamos multiplicar em cima pela raiz quadrada de 3 e embaixo também. Numerador e denominador vezes raiz quadrada de 3. Nós vamos ter raiz quadrada de 3 dividido por raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Então, raiz quadrada de 3 dividido por 3 é a tangente do 30 graus. Agora vamos calcular para os 60 graus. Para os 60 graus, para o ângulo de 60 graus, quem é o cateto oposto, hein? Agora a formiguinha veio para cá, ó, e vai olhar para frente. Quando ela olha para frente, o que ela vê? 2 raiz quadrada de 3. Então, para o ângulo de 60 graus, nós temos cateto oposto igual a 2 raiz quadrada de 3. E o cateto adjacente? É quem forma os 60 graus. Ó, estamos falando dos 60 graus agora. É o 2. E a hipotenusa? Continua sendo o grandão de frente quadradinho, que é o 4. Seno dos 60 graus ainda é cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno dos 60 graus, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tangente dos 60 graus, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vamos lá. Seno dos 60 graus, cateto oposto, 2 raiz quadrada de 3, hipotenusa, 4. 2 raiz quadrada de 3 dividido por 4. Simplificando aqui, ó, por 2, 2 dividido por 2, 1, vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3, 4 dividido por 2, 2. Cosseno de 60 graus, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? 2. E a hipotenusa? 4. Simplificando, 1 meio. E quem é a tangente dos 60 graus? Cateto oposto. Cadê o cateto oposto? 2 raiz quadrada de 3 dividido pelo cateto adjacente, que é 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Agora eu quero que vocês observem o seguinte. O seno do 30 graus é 1 meio. O cosseno do 60 é quanto? 1 meio também. Cosseno do 30, raiz de 3 sobre 2. Olha lá o seno de 60, ó. Raiz de 3 sobre 2 também. E a tangente de 60, né? Raiz quadrada de 3. Olha a tangente do 30, 1 sobre a raiz quadrada de 3, ou raiz quadrada de 3 sobre 3, que é a mesma coisa. Veja que o seno de um ângulo é o cosseno do outro, quando os dois ângulos são complementares, quando eles são dois ângulos agudos do mesmo triângulo, retângulo. Então, o seno desse é o cosseno daquele. O seno daquele é o cosseno desse. E a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Agora vamos lá para 45 graus. Para 45 graus. Quem é o cateto oposto? Sou a formiguinha aqui, olho para frente, olha quem eu vejo, ó. 5. Quem é o cateto adjacente? Quem forma o ângulo aqui? 5. E quem é a hipotenusa? Quem é o grandão de frente quadradinho? 5, raiz quadrada de 2. Agora vamos calcular o seno de 45 graus, o cosseno de 45 graus e a tangente de 45 graus. O seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, 5 dividido por 5, raiz quadrada de 2. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa.
5 dividido por 5, raiz quadrada de 2. E a tangente? Cateto oposto dividido por cateto adjacente, 5 dividido por 5. Vamos fazer essas contas? 5 dividido por 5, 1, sobrou assim, ó, 1 raiz quadrada de 2 avos. Racionalizando, vezes raiz quadrada de 2 em cima e embaixo, dá raiz quadrada de 2 dividido por 2. Cosseno de 45, a mesma coisa, né? Então, vai dar a mesma coisa, raiz quadrada de 2 dividido por 2. E a tangente de 45? 5 dividido por 5 é igual a 1. Calcule seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. Bom, se isso aqui é um quadrado, cada ângulo do quadrado tem 90 graus, portanto, se eu dividir o quadrado com uma diagonal que divide o ângulo em 2, eu vou ter um ângulo de 45 graus bem aqui. Outro aqui, outro aqui, outro aqui, mas vou olhar para esse que eu destaquei aqui, que é 45 graus. Primeiro eu vou identificar, né, para este ângulo, quem é o cateto oposto? Estou de frente a ele, ó, 8. Quem é o adjacente? Forma ele. 8 também. E quem é a hipotenusa? Grandão, de frente ao quadradinho. Olha o quadradinho bem aqui. É o ângulo de 90 graus. 8 raiz quadrada de 2. Vamos calcular o seno de 45 graus. Cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno de 45 graus. Cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente de 45 graus. Cateto oposto por cateto adjacente. Vamos lá no seno. Oposto. 8, hipotenusa. 8 raiz quadrada de 2. Simplificando aqui por 8, vai dar 1 dividido por raiz quadrada de 2. Racionalizando, 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 2. Ou raiz quadrada de 4, que é 2. Então, tá aí a resposta. Raiz quadrada de 2 dividido por 2. Cosseno de 45 graus, cateto adjacente, que é 8, dividido pela hipotenusa, que é 8 raiz quadrada de 2. Olha, a mesma coisa lá de cima. Então, a resposta será a mesma. Raiz quadrada de 2 dividido por 2. E a tangente? Cateto oposto, que é 8, dividido por cateto adjacente, que é 8. 8 dividido por 8, 1. Observe que nós obtivemos seno raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 2 sobre 2 e tangente 1. Vamos ver lá no outro exemplo. Seno raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 2 sobre 2, tangente 1. Então, não importa o lado. Se o ângulo for 45 graus, o seno, o cosseno e a tangente serão estes. Não importa quais os tamanhos dos lados. A razão entre os lados será a mesma se o ângulo for o mesmo. Então, partindo aí deste raciocínio de que a razão é inerente ao ângulo e não ao lado, ela é uma razão entre os lados, mas ela vai ser constante se o ângulo permanecer constante. Não importa o quanto eu aumento um lado. Se eu aumentar um lado, se eu dobrar um lado mantendo o mesmo ângulo, o outro lado também dobrará. Então, eles vão aumentar e diminuir segundo a mesma proporção, de modo que a razão vai depender do ângulo e não dos tamanhos dos lados. Partindo desse princípio, use um quadrado e um triângulo equilátero para calcular o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Quer dizer, agora nós não vamos calcular usando um lado 8, um lado 5, um lado dado. Nós vamos calcular o seno, cosseno e a tangente usando um triângulo equilátero e um quadrado de lado L, de lado qualquer, para justificar aí o seno, o cosseno e a tangente do 45, do 30 e do 60 graus para qualquer situação. Ou seja, não é para o lado medindo 8 ou para o lado medindo 5, mas para o lado medindo L, para o lado medindo qualquer valor. Bom, num triângulo equilátero, nós temos cada ângulo medindo 60 graus. Afinal de contas, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Aqui eu tenho 3 ângulos, então esse aqui mede 60, esse aqui mede 60, esse também mede 60 graus. Cada ângulo de um triângulo equilátero mede 60 graus.
Então, se eu pegar este ângulo aqui que mede 60 graus e partir ele no meio com uma bissetriz que coincide com a altura, já que os lados são todos iguais, este ângulo aqui vai ser quanto? Se ele tudo era 60, partir ele com a bissetriz, ele vai ser agora 30 graus. Se eu chamar esse lado aqui, ó, do triângulo equilátero de L, se ele é equilátero, todos os lados vão medir L, portanto, esse aqui também mede L. Logo, esse pedacinho aqui, ó, vai medir quanto? Isso aqui é L, aqui é L, e a altura aqui dividiu ele em dois, dividiu esse lado em duas partes, aqui é quanto? Esse pedaço? É L dividido por 2. Então, se aqui for L, aqui é L dividido por 2. Mas e esse pedaço aqui, ó? Esse lado aqui vale quanto? Sabendo esse lado e esse lado, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, já que aqui é um triângulo retângulo, né? Eu disse que essa bissetriz coincide com a altura do triângulo equilátero. Então, aqui forma um triângulo retângulo, coincidindo com a altura, ele é perpendicular à base, né? Então, 90 graus com a base, triângulo retângulo. Eu posso usar o teorema de Pitágoras e encontrar o valor disso aqui, ó, que eu vou chamar de x. No teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado também. Aí, o que nós vamos ter aqui? L ao quadrado e 2 ao quadrado, que é 4, mais x ao quadrado. L ao quadrado dividido por 4 aqui está mais, vai passar para cá menos, vai ficar assim, L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4 é igual a x ao quadrado. Encontrando o denominador comum aqui, já que nós temos aqui uma subtração de frações, o denominador comum entre 4 e 1 é 4. 4 dividido por 1, 4, vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4, 1, vezes menos L ao quadrado, menos 1L ao quadrado. É igual a x ao quadrado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado dá 3L ao quadrado. Então, nós vamos ter assim, ó, 3L ao quadrado dividido por 4 é igual a x ao quadrado. Quadrado do x vai passar a raiz quadrada para cá. Nós vamos ter assim, raiz quadrada de 3L ao quadrado dividido por 4 igual a x. Olha o que nós vamos encontrar para x, ó. Raiz quadrada de 3 é um número racional, deixa ele quieto dentro da raiz. Mas a raiz quadrada de L ao quadrado dá para tirar. O L tem quadrado para eliminar com o índice. Tem expoente 2 para eliminar com o índice 2. O L sai da raiz. Vai ficar L fora da raiz. O 3 não sai da raiz. E aqui no denominador, raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o x nós estamos encontrando isso aqui. A altura do triângulo equilátero é L raiz quadrada de 3 dividido por 2. Vamos montar esse triângulozinho aqui maior, só para ficar mais fácil da gente ler as informações nele. Aqui nós temos um ângulo de 60 graus, aqui nós temos um ângulo de 30 graus, aqui mede L, aqui mede L dividido por 2 e aqui mede L raiz quadrada de 3 dividido por 2. Não interessa quem é L. Esse lado sempre será metade do L e esse lado aqui será sempre metade do L vezes a raiz quadrada de 3. Então, se aqui for 4, aqui será 2, 4 dividido por 2, né? 4 dividido por 2, 2 raiz de 3. Então, se aqui for 4, aqui é 2 raiz de 3. Se aqui for 10, aqui é 5 raiz quadrada de 3. Sempre terá essas proporções, os lados de um triângulo, que um lado e um ângulo é 60 graus e o outro ângulo é 30 graus. Bom, partindo daí, nós sabemos que para esse triângulo, o cateto oposto do ângulo de 30 graus, vou fazer para 30 graus primeiro, para 30 graus o cateto oposto é L raiz quadrada de 2. É L dividido por 2. O cateto adjacente, que forma o ângulo de 30 graus, é L raiz quadrada de 3 dividido por 2. A hipotenusa, que não muda, é sempre de frente o quadradinho, o lado grandão, é L.
Aí fica fácil a gente calcular o seno de 30 graus, cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno de 30 graus, cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente de 30 graus, cateto oposto pelo cateto adjacente. Seno, cateto oposto, L sobre 2, dividido pela hipotenusa. Qual que é a hipotenusa? L. Conserva a primeira fração e multiplica o inverso da segunda. L sobre 1 vai ficar 1 sobre L. Ó, L dividido por L, 1. Se eliminam, sobrou o quê? 1/2. Cosseno de 30 graus, cateto adjacente. Ó, L raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é L. Conserva a primeira e multiplica o inverso da segunda. Se era L sobre 1, vai ficar 1 sobre L. L dividido por L. Raiz de 3 vezes 1, raiz quadrada de 3, dividido por 2. Esse é o cosseno de 30 graus. E a tangente de 30 graus? Cateto oposto, L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, L raiz quadrada de 3 dividido por 2. Conserva a primeira, L dividido por 2, e multiplica o inverso da segunda, 2 dividido por L raiz quadrada de 3. Ó, 2 dividido por 2, 1 eliminou, L dividido por L, 1 eliminou também, sobrou 1 dividido pela raiz quadrada de 3. E a gente tem que racionalizar, e a gente vai obter 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, é raiz quadrada de 9, né? Que é 3. Achou o seno, cosseno e tangente do 30 graus? O seno dos 60 graus vai ser o cosseno do 30, raiz de 3 sobre 2. O cosseno dos 60 graus vai ser o seno do 30, 1/2. E a tangente dos 60 graus vai ser o inverso da tangente do 30. A tangente do 30 não era 1 sobre raiz de 3? Quando inverte, fica raiz de 3 sobre 1. Então, raiz quadrada de 3. Agora, para o ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus é o ângulo formado pela diagonal de um quadrado com um dos seus lados. Um quadrado tem 4 ângulos de 90 graus. Aqui também é 90 graus, aqui também é 90 graus. Se eu dividir no meio por uma diagonal, eu vou ter 2 ângulos de 45 graus. Então, é este ângulo aí que eu vou analisar para calcular o seno, cosseno e a tangente. O que nós sabemos? Que o lado quadrado, seja qual for ele, é sempre o mesmo, né? Um quadrado tem todos os lados iguais. E 4 ângulos de 90 graus. Então, L, 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 L. Lados iguais. Qual seria o valor dessa diagonal aqui, ó, que eu vou chamar de D? Bom, se eu analisar este triângulo retângulo formado aqui e aplicar o teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, quem é o A ali? Hipotenusa do triângulo, né? De frente o ângulo de 90 graus é o D. B e C são quem? Os catetos. L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, nós vamos ter D ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Eu vou chamar de 2L ao quadrado. Se eu tiver um bombom mais um bombom, dá 2 bombom, né? Então, se eu tiver um L ao quadrado mais outro L ao quadrado, dá 2L ao quadrado. E o expoente 2 aqui do D passa para lá, raiz quadrada. Passa índice 2. Então, vai ser a raiz quadrada de 2L ao quadrado. O L tem quadrado, tem expoente para eliminar o índice. O 2 não. Então, o D vai ficar L raiz quadrada de 2. Então, se aqui for L, aqui é L raiz quadrada de 2. Ou seja, se nós tivermos um lado que mede 5 e o outro lado também que mede 5, a diagonal aqui vai ser 5 raiz quadrada de 2. Se aqui for 20, aqui a diagonal é 20 raiz quadrada de 2. Sempre a diagonal é o lado raiz quadrada de 2. Bom, aí ficou fácil calcular o seno e cosseno e tangente, porque para o ângulo de 45 graus, se eu olhar para frente, o que eu vejo aqui? O cateto oposto, que é L. Então, o cateto oposto é L. E o cateto adjacente, que forma o ângulo de 45 graus, ó, L também. E a hipotenusa, que está de frente ao quadradinho, o lado grande, é L raiz quadrada de 2. Nós acabamos de encontrar ela ali, ó, é a diagonal do quadrado.
Portanto, seno de 45 graus, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, vai ficar como? Cateto oposto, que é L, dividido pela hipotenusa, que é L raiz quadrada de 2. L dividido por L é 1, então vai ficar 1 dividido pela raiz quadrada de 2. Racionalizando, 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, 2. Produto da racionalização aí, né? O cosseno de 45 graus, que é cateto adjacente pela hipotenusa, vai ficar como? Adjacente é L, dividido pela hipotenusa, que é L raiz quadrada de 2. De novo, eu vou ter 1 sobre raiz quadrada de 2. De novo, eu racionalizo. E vou ter raiz quadrada de 2 dividido por 2 também. E a tangente do 45 graus é o quê? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto, L. Cateto adjacente, L também. L dividido por L, 1. Nós encontramos o seno, o cosseno e a tangente do 45 graus aí. Desconsiderado o lado, né? Com valor L para lado, para qualquer lado, então. Bom, como nós vimos, não depende do lado, não precisa nem calcular. A gente pode decorar os valores do seno, do cosseno, da tangente, dos ângulos, porque eles não mudam, eles serão sempre os mesmos, né? Nós podemos aplicá-los em problemas, não precisamos calculá-los todas as vezes. Portanto, do 30, do 45, do 60 graus, que nós já fizemos aí hoje, vocês podem montar uma tabelinha e sempre lembrar dela quando for preciso do seno, do cosseno, da tangente desses ângulos. Vou montar a tabelinha aqui com os dados que nós acabamos de descobrir hoje. Tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Nós vamos ter o seno, o cosseno e a tangente nesta tabela. E nós vamos ter os ângulos de 30, 45 e 60 graus nesta tabela. E para montar, nós vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 nos denominadores todos. Raiz quadrada por numerador, que não for 1. E na última linha, raiz quadrada de 3 dividido por 3, 1 e raiz quadrada de 3, que são os quocientes seno dividido por cosseno, seno dividido por cosseno, seno dividido por cosseno. Agora, olha lá nos exercícios que nós fizemos e compara com a tabela.